Lunamotos são eventos sísmicos que ocorrem na Lua, oferecendo uma janela única para sua estrutura interna e evolução. Apresentador como apresentador. A descoberta dos lunamotos foi uma surpresa, desafiando nossas suposições anteriores sobre a natureza da Lua. Ao estudar esses tremores lunares, podemos obter insights sobre a formação da Lua, sua relação com a Terra e os desafios e oportunidades que ela apresenta para a futura exploração humana. Entre esses instrumentos estavam os sismógrafos, dispositivos sensíveis projetados para detectar até mesmo as vibrações mais fracas dentro da superfície lunar. Esses sismógrafos, colocados em vários locais da superfície da Lua, formaram o pacote de experimentos da superfície lunar da Apollo, ou ALCEP. Astronauta da missão Apollo, como astronauta da missão Apollo. Para a surpresa dos cientistas na Terra, os sismógrafos da Apollo começaram a detectar lunamotos quase imediatamente. A descoberta dos lunamotos forneceu evidências incontestáveis de que a Lua não era um mundo geologicamente morto, mas sim um corpo celeste com sua própria atividade interna. Os lunamotos profundos se originam nas profundezas do manto da Lua, a cerca de 600 quilômetros de profundidade. Esses tremores são causados pelas forças das marés exercidas pela atração gravitacional da Terra, que puxa e distorce a Lua de maneira constante. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua é um fenômeno fascinante que gera uma tensão significativa no interior lunar, resultando em lunamotos profundos. Cientista como cientista, os lunamotos rasos ocorrem muito mais perto da superfície lunar, a profundidades inferiores a 30 quilômetros. Esses tremores são mais frequentes e podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo a contração da crosta lunar e a liberação de tensões acumuladas. A causa exata dos lunamotos rasos permanece um tema de investigação científica, com pesquisadores explorando diferentes teorias e realizando experimentos para entender melhor esses eventos sísmicos. Os lunamotos térmicos são causados pelas variações extremas de temperatura na superfície da Lua. Durante o dia lunar, a temperatura pode subir para mais de 100 graus Celsius, enquanto à noite pode cair para abaixo de 150 graus Celsius. Essas variações extremas de temperatura levam ao estresse térmico na crosta lunar, resultando em fraturas e, consequentemente, em lunamotos térmicos. Cientista como cientista. Por fim, os lunamotos induzidos por impacto são desencadeados pelo impacto de meteoroides e asteroides na superfície lunar. Esses eventos, embora relativamente raros, podem gerar ondas sísmicas que viajam pelo interior da Lua. A análise dessas ondas sísmicas fornece dados valiosos sobre a estrutura interna da Lua, permitindo aos cientistas mapear suas camadas e entender melhor sua composição. Cientista como cientista. Cada tipo de lunamoto oferece uma janela única para estudar a Lua. Os lunamotos profundos revelam informações sobre o manto lunar, enquanto os rasos nos ajudam a entender a crosta. Os lunamotos térmicos, induzidos por impacto, por sua vez, nos fornecem insights sobre as condições de superfície e os eventos externos que afetam a Lua. A pesquisa contínua sobre lunamotos é crucial para expandir nosso conhecimento sobre a Lua e, por extensão, sobre outros corpos celestes que compartilham características semelhantes. Com cada nova descoberta, nos aproximamos mais de desvendar os mistérios do nosso satélite natural e de entender melhor o universo ao nosso redor. Outro fator que contribui para os lunamotos é o próprio calor interno da Lua, que se dissipa lentamente ao longo do tempo, fazendo com que o interior da Lua esfrie e se contraia, gerando estresse dentro da crosta e do manto lunar. Este processo é contínuo e tem ocorrido desde a formação da Lua, há bilhões de anos. A dissipação de calor é um fenômeno natural que afeta não apenas a Lua, mas também outros corpos celestes, incluindo planetas e satélites naturais. Geólogo lunar, como geólogo lunar,
O processo de resfriamento da Lua também contribui para os lunamotos rasos. Estes lunamotos são geralmente menos intensos do que os terremotos na Terra, mas ainda assim são de grande interesse para os cientistas. Eles nos ajudam a entender melhor a estrutura interna da Lua e os processos geológicos que ocorrem abaixo de sua superfície. À medida que o interior lunar esfria e se contrai, a crosta externa é comprimida, levando ao acúmulo de stress ao longo de falhas e fraturas. Este acúmulo de stress pode levar milhares de anos para se desenvolver, mas quando finalmente é liberado, pode causar lunamotos significativos. A contração da Lua é um processo lento, mas inevitável, que continua a moldar a superfície lunar. Quando o estresse excede a resistência das rochas lunares, a crosta se rompe, liberando energia na forma de ondas sísmicas, um lunamoto raso. Estes lunamotos podem variar em intensidade, mas geralmente são detectados por sismógrafos instalados na superfície lunar. A energia liberada durante um lunamoto pode fornecer informações valiosas sobre a composição e a estrutura das camadas internas da Lua, ajudando os cientistas a construir modelos mais precisos de seu interior. A Lua, no entanto, não possui placas tectônicas. Sua litosfera é uma única camada sólida. Consequentemente, os lunamotos não são causados pela tectônica de placas, mas sim pelas forças que discutimos anteriormente: tensões das marés da Terra, o resfriamento interno da Lua e a contração e impactos de meteoritos. Cientista 2. Como cientista, outra diferença fundamental está na intensidade e frequência desses eventos sísmicos. Os terremotos na Terra podem atingir magnitudes muito maiores do que qualquer lunamoto registrado. Além disso, os terremotos são muito mais frequentes na Terra do que os lunamotos na Lua. As estruturas construídas na Lua devem ser projetadas para suportar as tensões e vibrações causadas pelos lunamotos. Isso requer um conhecimento completo da frequência, magnitude e distribuição desses eventos sísmicos. Engenheiro de base lunar futura. Como engenheiro de base lunar futura. Além disso, o conhecimento dos lunamotos pode nos ajudar a identificar os locais mais adequados para bases lunares. Ao mapear a atividade sísmica lunar, podemos criar um mapa de risco lunar, orientando o futuro desenvolvimento lunar e minimizando os riscos à vida humana e à infraestrutura. Ao estudar como as ondas sísmicas viajam pela Lua, sua velocidade e como são refletidas ou refratadas em diferentes limites, os cientistas podem desvendar muitos mistérios ocultos. As ondas sísmicas, ao atravessarem as várias camadas da Lua, fornecem pistas valiosas sobre sua estrutura interna. Os cientistas podem inferir a composição, densidade e estado do interior lunar. Por exemplo, a velocidade das ondas sísmicas pode indicar se uma camada é sólida ou líquida, e a forma como essas ondas são refletidas ou refratadas pode revelar a presença de diferentes materiais. Essas informações são cruciais para entender a formação da Lua, sua evolução térmica e os processos que moldaram sua superfície ao longo de bilhões de anos. A análise das ondas sísmicas pode nos contar uma história detalhada sobre como a Lua se formou e evoluiu, desde os impactos violentos que criaram suas crateras até os processos internos que moldaram sua crosta e manto. Geólogo lunar, como geólogo lunar. Além disso, o estudo dos lunamotos, que são os terremotos lunares, pode fornecer informações valiosas sobre a atividade geológica atual da Lua. O estudo dos lunamotos pode lançar luz sobre a relação da Lua com a Terra. A análise dessas atividades sísmicas pode nos ajudar a entender melhor como a Lua e a Terra interagem e influenciam uma a outra. Ao analisar os padrões de atividade sísmica lunar, os cientistas podem identificar áreas de maior atividade
e compreender os processos que as causam. Os cientistas podem obter insights sobre a evolução do sistema Terra-Lua e a dinâmica de longo prazo que governa sua dança celestial. Através do estudo contínuo das ondas sísmicas lunares, podemos não apenas aprender mais sobre a Lua, mas também sobre a história e o futuro do nosso próprio planeta. O estudo dos lunamotos não apenas aumenta nosso conhecimento sobre a formação, estrutura e evolução da Lua, mas também desempenha um papel fundamental na formação de futuras missões lunares. Ao entender os padrões e as causas desses tremores lunares, podemos garantir a segurança e a sustentabilidade das futuras bases lunares e liberar o potencial da Lua como uma plataforma para a exploração científica e utilização de recursos.